jeito com esse negócio de título e tudo mais. Falta pouco, acho que já está até indo. Já está. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz a todos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião do Semeando Esperança. Hoje eu fiquei com a função de substituir o nosso irmão Denilson, né, que está sempre na condução do nossos trabalhos aqui. Ele que está sempre trazendo uma palavra inicial, trazendo as boas-vindas, trazendo um texto bíblico também, às vezes. E aí eu fiquei sabendo essa semana que ele não ia poder, tá? Porque ele está numa reunião, né, do presbitério. Então, na verdade, eu nem sei direito qual é a reunião que ele está, mas ele falou que ele pediu para eu substituí-lo. E aí eu peço desculpas desde já, né? Porque eu não tenho esse hábito, mas a gente aceita porque a gente está trabalhando junto para a glória do Senhor Jesus, mesmo com os erros de português que a gente comete, né, Carlinhos, ocasionalmente, mas tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos começar mais essa reunião do Semeando Esperança. Deixa eu ver quem está presente. E aí o Maurício não vai estar com a gente, né? O Maurício está na reunião do presbitério. Eu não falei Maurício? Falou Denilson. Desculpa, Denilson. O Denilson está presente. Eu falei que o Denilson não ia estar com a gente. Quem não vai estar com a gente é o Maurício, gente. É o Maurício. Não entenderam nada que eu falei, né? Desculpa, gente. Erro meu. Então, meus irmãos, então nós vamos começar. Eu quero dar as boas-vindas a vocês. Nós temos aqui a presença do nosso presbítero Guaraci, presbítero Carlinhos, o Ricardo Mota, o Guilherme Saião. Tá cheio de presbítero aqui na reunião hoje. Aliás, Ricardo, você é presbítero também? Não? Então, só eu e você não estamos com um presbítero aqui. Então, meus irmãos, eu gostaria de dar as boas-vindas mais uma vez e já quero apresentar, desde já, o nosso irmão que vai estar trazendo uma reflexão para essa manhã nas nossas vidas, nosso irmão Denilson Sevilha. Para quem não conhece, ele é o presbítero da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Ele é o coordenador da Escola Bíblica Dominical também. E é um grande amigo, né? Uma pessoa que tenho o privilégio de trabalhar junto com ele. É uma pessoa que, assim, a gente cria um vínculo fácil. Eu acho que quem conhece o Denilson sabe que é uma pessoa que você cria um vínculo instantaneamente. Eu lembro da primeira vez que eu conheci ele na classe dos jovens. Ele foi, assim, foi rápida a interação. A gente vê que as ideias dele, a mentalidade cristã dele é algo que sempre corrobora com aquilo que a gente já tem feito. E, assim, é um privilégio muito grande, Denilson, ter você na nossa igreja, trabalhando na escola dominical, no ensino bíblico, que tem sido um desafio esse ano, mas, pela graça de Deus, nós estamos caminhando. E é isso, meu irmão. Eu dou a palavra para você, mas antes faço questão de fazer uma oração pela sua vida. Pode ser? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa reunião de homens. Muito obrigado por esse trabalho maravilhoso que é o Semeando Esperança. Muito obrigado porque o Senhor nos dá esse privilégio, Pai, de usar a tecnologia para estarmos louvando ao Teu nome com as nossas vidas. Tu tens falado muito aos nossos corações ao longo desse ano, trazendo palestras muito abençoadoras, Senhor, para as nossas vidas, de maneira que nós temos saído transformados depois de cada reunião, Senhor. E nesse instante eu gostaria de te pedir desde já pela vida do Denilson e por aquilo que tu já tocaste no seu coração para ele falar e compartilhar nesse momento com as nossas vidas. Muito obrigado pela amizade dele, muito obrigado pela presença atuante que ele tem na nossa igreja, por tudo aquilo que ele tem feito com grande empenho para a melhoria do ensino, Pai, na nossa escola bíblica dominical, Senhor. Abençoa cada vez mais a sua vida,
a sua família. No nome santo do Senhor Jesus que nós choramos. Amém. Denilson, a palavra está com você, meu irmão. Amém. Obrigado, Will. Obrigado pelas palavras. Eu que sou abençoado também com a tua amizade, né? A gente faz parceria lá também na classe, né, dos jovens, né? E na verdade, o que eu gosto é estar em classe, né? Apesar de estar na liderança, na superintendência, eu sou muito abençoado, né, quando estou em classe, né? Tanto estudando quanto compartilhando, e realmente tem sido uma benção. Igual a gente estava falando no início do nosso bate-papo aqui, né? A gente começou com a EBD virtual, foi em março, né? E Deus tocou no coração do Will, primeiramente, né? E ele veio falar, Denilson, a gente precisa. Eu falei, beleza, vamos aí. Né? E graças a Deus a ideia amadureceu, o Senhor foi acrescentando pessoas, né, colaborando, né? A gente fez algumas reuniões para ver como é que ia ficar o formato, e estamos aí, já fazendo 8 meses já, aproximadamente, né, com a EBD virtual, e o Senhor tem nos abençoado muito, muito, né? E às vezes o tempo é curto, né? A gente até discutiu de ver outros momentos, né, para discutir. Assim, as pessoas têm sido muito interessadas, né, em aprender. Essa semana até o Will compartilhou mesmo que tem um negócio bastante interessante, né? Com essa era tecnológica, um tesouro que a gente não esconde, tesouro que não é escondido, que são os estudos, né? As palestras que ficam postadas lá, e depois tem as tais visualizações, né? E as pessoas vão indo lá e são edificadas também. É muito interessante que a tecnologia nos traz hoje algo similar à tradição oral, né? A gente fala, a gente estuda, comenta e tá gravado lá, né? A nossa imagem, nossa voz está em algum servidor, em algum canto aí do planeta, e volta e meia alguém vai lá, acessa e é abençoado com essa palavra. É muito interessante isso. Então, meus irmãos, para a meditação dessa manhã, meditação nossa, nós vamos abrir as nossas Bíblias. Denilson, Pois interromper não. rapidinho, só para, se tiver como, você dar uma centralizada na tua câmera, porque acho que a câmera está cortando a tua cabeça. Isso. Tá. Aí, pronto. Tá legal, tá joia. Desculpa aí, meu irmão. Não, tá ótimo, tá ótimo. E eu dei um jeito aqui que eu já te falei, né? Que eu uso o ateliê aqui da Cris, minha esposa. Ela falou, vai aparecer aquela bagunça lá. Não, eu fico num ângulo, eu tô meio torto aqui. Se ela vai me perguntar depois, mostrou aquela bagunça? Então, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Daniel e vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos falar na manhã desse sábado. Hoje o nosso objetivo é falar sobre conhecer a Deus, né? Algo que é necessário, é importante para nós conhecermos a Deus. Eu vou abrir aqui outro. Eu vou abrir aqui um retorno, meus irmãos, para ficar mais fácil para mim. Só um instante, antes de nós iniciarmos. Ok, meus irmãos. É que vocês vão até anotar aí que eu entrei de novo, mas eu uso um retorno para facilitar aqui. Ok. Então, vamos
falar, né, nessa manhã sobre conhecer a Deus, né? O quão importante é, isso que nós fazemos, né? Que é estar próximo de Deus. E isso envolve conhecê-lo, envolve estar mais próximo de quem ele é, envolve estar mais próximo da sua vontade, pelo fato de nós o conhecermos. Então, o que a palavra de Deus nos traz a esse respeito? Vamos abrir as nossas Bíblias, né? Quem preferir, ou até ler na tela. Nós temos Daniel, capítulo 11, e vamos ler do versículo 32 ao 35. Versículo 32 ao 35. Daniel, capítulo 11, versículo 32 a 35. Aos violadores da aliança, ele, com lisonjas, perverterá, mas o povo que os perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Esse texto é bastante, assim, bastante detalhado, né, em muitos pontos, e a gente vai focar nesses 3 versículos. Mas antes, nós vamos ver algumas imagens aqui que nós temos, imagens que chegaram até nós de alguma forma, né, recentemente, né? Uma mostra uma torre em chamas, né? Isso foi um caso que houve no Chile, né? Uma série de protestos lá, e até essa imagem é da Rádio Transmundial, né? Nós temos uma imagem que fala que na Bolívia agora é proibido falar de Jesus. E essa semana também a gente teve a notícia, né, mais precisamente na terça, né, e uma juíza determinou que um pastor fosse preso, né? Lá isso ocorreu no Maranhão. É interessante essas notícias, porque nós temos sido bombardeados assim, de quase que diariamente uma série de informações. E é muito importante, irmãos, que essas informações elas são verdadeiras, elas ocorreram. Mas há um fato que vem ocorrendo, que é como essas informações chegam até nós, né? Como essas informações são divulgadas. Por exemplo, essa do Chile, né, chegou, né, muitos receberam essa informação como uma intolerância geral, religiosa, que estavam atacando todas as igrejas discriminadamente, né, e estavam atacando cristãos lá. De fato, isso ocorreu, essa igreja foi queimada, mas até em uma entrevista na própria Rádio Transmundial, alguns missionários estavam lá, falaram, não, o que está ocorrendo são uma série de manifestações devido à mudança da Constituição lá, e tem muitas pessoas se levantando contra várias instituições, né? Contra o poder público, né? Contra ONGs, né? E alguns grupos aproveitaram, né, na baderna total e queimaram igrejas. Então, é isso que ocorreu lá. Essa notícia da Bolívia, por exemplo, é uma notícia que houve, isso aí é coisa de 2, 3 anos atrás, né, que estava também, novamente, em relação a mudanças na Constituição, né, e se levantou, né, no projeto de realmente restringir a pregação de evangelho só dentro do templo, não poderia ser na rua, e alguma coisa do tipo. Só que essa notícia ela continua rodando como se fosse ontem, sempre, né? Como se tivesse ocorrido. E essa última, né, que fala
lá do Maranhão, né, do pastor que foi levado, né, para a delegacia, né, ele foi levado que, segundo a juíza, ele estava com som alto, né, som alto demais, estava próximo ao fórum. Assim, por que eu estou falando isso? É porque são, de fato, coisas que ocorreram, mas a forma que chega até nós são, às vezes, com a verdade, né, distorcida ou fora de algum contexto. E isso, muitas das vezes, nós vemos, né, os cristãos, os irmãos apavorados, né, com essas notícias, com essas informações, né, e automaticamente começam a compartilhar, né, falar, olha, o que está acontecendo assim, assado. Mas é muito interessante, né, dentro da ideia do nosso tema, como é necessário nós conhecermos as coisas, né, procurarmos entender, né, os fatos, até para que a nossa oração seja direcionada. De fato, nós temos que orar por esses países, né, pelo Chile, pela Bolívia, né, para que o evangelho continue ali sendo pregado, né, que os irmãos que são missionários ali continuem trabalhando, pregando o evangelho, mas é importante a gente conhecer o fato até para a gente direcionar aos nossos pedidos, né, às nossas orações. E esse caso, né, que houve agora, né, desse pastor lá no Maranhão, é um caso que a gente pode... Eu achei interessante que eu falei, porque isso aqui eles podem pegar e logo a gente ter a ideia de que no Brasil iniciou a perseguição oficial, alguma coisa do tipo. Então, há necessidade de nós conhecermos e orarmos incessantemente, né, para que o evangelho continue sendo pregado, continue sendo compartilhado, para que as pessoas conheçam, né, o evangelho, conheçam a Cristo, né? Conheçam ele de maneira real, de maneira autêntica. Então, não há necessidade de nós termos alarmes, mas simplesmente de falarmos a verdade, de mantermos a verdade sendo compartilhada, né? Sendo pregada. E avançando, né? Esse contexto de Daniel, que esse texto que nós lemos, é um capítulo bastante grande, né? Ele é um livro profético, né? Ele está entre os livros proféticos, mas você, ao ler esse capítulo, vai pensar, está se tratando de uma história aqui. Esse livro é histórico? Não, é um livro profético. Ele narra, né, nesse capítulo 11, né, a história, né, de alguns reis, né, que ascenderam e caíram, né, e fala de um quarto, né, que foi um rei terrível, né, terrível, né, fala do reino do norte, fala do reino do sul, e diz que esse rei foi muito, muito terrível, né? E a gente até vai ver assim alguns detalhes aqui sobre essa figura mais à frente, mas esse texto também, a despeito de estar num livro profético, né, e falar no seu início como um livro histórico, ele também, no final desse capítulo, ele nos remete a um livro escatológico, né? Ele traça uma linha escatológica sobre uma determinada situação. É muito interessante esse capítulo de Daniel, porque ele tem várias nuances e se a gente não tiver muito atento, a gente pode misturar os fatos. Ele, de fato, foi uma profecia. Toda essa história que é narrada, né, por um anjo a Daniel, ele é uma profecia e conta uma história que segundo os teólogos, iria acontecer dali a uns 400 anos à frente, né? E aconteceu assim, ipsis litteris, né? O que está sendo narrado aqui. E tem essa parte escatológica que ainda está por vir. Então, é muito interessante o que é falado, né, nesse texto, né, de Daniel, capítulo 11. E nós, ao vermos
essa exposição, né, nesse livro, nesse capítulo, a gente vê algumas coisas muito interessantes, né, a respeito do nosso Deus, né, a respeito da sua palavra. Uma primeira coisa que nós vemos que em meio a conflitos, né, nós temos várias coisas que a gente pode ver em relação à palavra de Deus. Uma é que a palavra de Deus é totalmente confiável. É muito interessante que a gente vê aqui, né, uma história sendo narrada, né? E a gente poderia dizer, se a história é um fato que aconteceu. Mas nesse caso em particular, era a história de um fato que não havia acontecido, era uma profecia, né, de fato, né? E a palavra de Deus se mostra completamente confiável, né? Se tem algo que nós devemos avançar em conhecer para a nossa vida, né, para a aplicação diária em nossa vida, em nossas atividades, em tudo que nós formos fazer, é a palavra de Deus, né? Porque nós vemos aqui uma prova cabal, uma prova material disso, né? Ao ser narrado, né, em um livro, a ser descrito fatos que não haviam acontecido, mas a descrição é um relato fiel, como se estivesse narrando um fato passado, né? Isso nos mostra que o Senhor ele tem um zelo total, né, pelo seu povo e em mostrar a ele, o caminho é esse aqui, né? Siga essa palavra, confie em mim, né? A palavra de Deus para nós é algo que a gente pode usar como bússola, como um manual, pois ela é completamente confiável, ela é completamente sustentável em si, né? Quando nós lemos a palavra de Deus, né, seja de Gênesis a Apocalipse, nós vemos que ela é completamente sustentável, né? Completamente se completa, né? Se confirma em si. É muito interessante que às vezes a gente vê pessoas falarem, a Bíblia é um livro antigo, isso aí são coisas que já passaram, né? E usam de muitos argumentos, né? Argumentos, né, de lógica, né, para tentar refutar a palavra de Deus. Mas se a gente for, né, fazer isso, né, vamos supor que não conhecesse nada daquilo, teria que tentar questionar a palavra de Deus dentro dela. E quando nós avançamos em conhecê-la, né, vemos as suas letras, às vezes a gente não entende, isso aqui não faz sentido, mas a gente avança e a gente vê a palavra de Deus se encaixando perfeitamente, né, se completando. Então, para nós cristãos, né, é uma coisa que devemos ter realmente a certeza, ao vermos fatos como esses narrados por Daniel, que a palavra de Deus ela é digna de toda a nossa confiança, porque ela é verdadeira, porque ela se mostra real no dia a dia, na história da humanidade, e ela é a palavra do próprio Deus, né, acima de tudo. Uma outra coisa é o seguinte, que nos é mostrado através dessa palavra. Deus é o Senhor da história, né? Ele tem domínio total sobre ela, né? Ele é soberano sobre a história, né? Deus ele não é apenas um leitor da história, ele é o escritor, é o autor da história. Nós vemos, né, isso, né, também, né, nesse texto que nós lemos, né, o poderio grandioso do Senhor, né, ao através desse anjo falar, né, ao profeta, dizer coisas que iriam se suceder anos à frente, né, provando exatamente isso, que ele, sobre a história, é completamente soberano, né? Nós vemos que a nossa confiança, né, como nós falamos na palavra de Deus,
totalmente justificado. E quando nós vemos que a história não é apenas um acaso, né? Ela é algo, né, que está dirigido, está debaixo da soberania de Deus, é mais digno ainda de nossa confiança, né? É mais digno de que nós creamos, né, em sua palavra, que nós sejamos confiantes em sua palavra, né? Porque Deus ele conduz o seu povo de maneira muito próxima, de maneira muito cuidadosa. E nós vemos que até fatos, né, até dessa história que nós estamos vendo aqui, dessa profecia, nós vemos que tem coisas nesse capítulo que parecem coisas de filme de terror, né? Dada a destruição causada nesse período, né, que é narrado aqui, né, por um tirano, e nós vemos que mesmo em meio a essa total tempestade, o Senhor está direcionando, está dirigindo o seu povo, né? E isso nos mostra também algo muito importante, que o zelo do Senhor passa por alertar o seu povo, né? O que nós precisamos saber para o nosso cotidiano, para o mundo contemporâneo, está relatado pelo Senhor, né? Está descrito na sua palavra, né? Outra coisa muito interessante que a gente pode ter desse texto que nós lemos, né, de Daniel capítulo 11, né, esse trecho que nós lemos, é que nenhuma perseguição pode impedir a comunhão do povo de Deus com o seu Deus. Nada. A tribulação que venha, seja tribulação, seja tempestade, fome, ou qualquer coisa que seja terrível ou até bela, né? Isso é muito importante a gente ter, porque a gente às vezes se assusta com as coisas terríveis, mas a gente tem que estar atento às coisas belas também, né? No texto que a gente leu, ele fala das lisonjas, né? Coisas muito desagradáveis. O Senhor, ele tem o poder, né, para impedir para que o seu povo, né, que aquele seu escolhido, caia nessa cilada, né? E, então, nada que vá contra, né, esse escolhido, esse povo de Deus, pode impedir que ele tenha comunhão com ele, né? Esteja ele atado, amarrado, né, encarcerado, nada disso pode impedir a comunhão, né, do povo de Deus com ele, né? Ele está próximo, até em meio às tribulações, ele está próximo, né, no meio dessa perseguição, ele está zelando e cuidando proximamente do seu povo, né? Outro profeta, né, que aí é um profeta menor, fala uma coisa muito interessante, né, sobre isso que nós estamos meditando, que é o profeta Oséias. Ele fala no capítulo 6, versículo 3, que ele fala o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Então, outra instrução profética, né, para nós, agora do profeta Oséias, é que essa questão de conhecer a Deus, ela deve ser algo mantido na vida do cristão, na vida do povo de Deus, né? Devemos avançar em conhecer, né? Ele fala aqui da sua vinda, que a sua vinda é certa, né? Isso, de fato, nós vivemos à espera disso, mas é algo que vai além disso, né? Que conhecer a Deus, ele nos traz um alento, ele nos traz uma segurança para os dias atuais, para o momento hoje, sempre, né? Para o momento agora, sempre ele nos traz isso. Quando nós avançamos em conhecer, né, ao Senhor. E voltando, né, ao texto que nós lemos, que ele podemos tirar dele, né, alguns personagens. E aparece nesse texto basicamente 3 personagens no versículo 32, que seria a base, né, para o que nós estamos meditando agora,
que pontuam muito bem, né, o que nós estamos falando. Ele fala, né, dos violadores da aliança, fala do homem vil, né, e fala do povo que conhece ao seu Senhor. Esses são os três personagens apresentados, né, nesse texto, principalmente ali no versículo 32, né, desse capítulo 11, ele fala dos violadores da aliança. Né? Quem são esses personagens? Né? Seriam judeus, né, que apostataram da fé, né, que voltaram as costas contra o seu Deus, né, e o texto chama essas pessoas, né, de violadores da aliança, de traidores, né, da aliança com o Senhor. Né? São apóstatas, né, que deixaram, né, a fé no seu Deus, né, em troca de bens, em troca de riqueza, em troca de status, né, e abandonaram seu Deus, né, ali na Terra Santa. Fala do homem vil. Né? Esse homem vil, né, que esse texto apresenta, ele, daqueles reis, né, que a gente tinha falado no início, né, que haveriam 4 reis, né, que são Antíoco. Né? Esse rei Antíoco, ele era de uma linhagem, e o quarto, né, Antíoco IV, né, ele foi uma das pessoas conhecidas historicamente, das pessoas mais malvadas, mais vis, trazendo para uma linguagem bem atual, um verdadeiro mau caráter, né, porque ele ascendeu ao poder, né, usando de mentiras, de contendas, né, para poder ascender ao poder. Né? E se tornou um rei. Né? O reinado dele teve um período curto, porém ele fez muita destruição, né, nesse período e por onde passou. É interessante que ele se autodenominava de Epifânio. Né? Então você vai ver Tíoco Epifânio, né? É um rei conhecido historicamente, né, que é Antíoco IV. Ele se autodenominava Epifânio porque Epifânio quer dizer ilustre. Né? Ele se achava um próprio Deus. Né? E usava dessas técnicas, né, maquiavélicas para poder ascender ao poder, para poder trair. Né? Ele fez muito disso. Mas é até interessante que, na sua história, diz que o povo chamava ele de Epimanes, né, que era um louco. Ele era completamente um louco. E não só, não apenas por ser uma pessoa louca no sentido de ser débil, mas as coisas, as atrocidades que ele fazia. Né? Na Terra Santa, né, ele chegou a invadir o templo, chegou a fazer sacrifício para Mercúrio, se eu não me engano, né, que era o deus que ele seguia, dentro do templo do Senhor. Ele aspergiu sangue de porco dentro do templo. Então, ele fez uma verdadeira arruaça. Né? E esse é chamado o homem vil. Mas, assim, o nosso foco não são nos que apostataram da fé, nem no homem vil, né, nem no rei Antíoco, mas no povo que conhece ao seu Senhor. Né? Esse seria o nosso foco, o povo que conhece ao seu Senhor. Né? E conhecer ao Senhor, né, é algo completamente necessário, amados irmãos, para nós, né, estarmos conhecendo, porque é muito importante. Né? Um exemplo, né, que eu usei na nossa introdução, é apenas um exemplo, né, de notícias que chegam, né, de coisas que possam nos espantar. A perseguição começou, estão destruindo, daqui a pouco isso está acontecendo aqui próximo de nós. Né?
essa apreensão pode ser completamente natural. Nossa, né? Vivemos dias bastante complicados, mas o que a gente pode trazer à mente, o que pode nos trazer um alento é o fato de nós conhecermos a Deus, né? Conhecendo a Deus, a gente não vai ser pego de surpresa, porque nós conhecemos, né, o cuidado do Senhor, nós conhecemos, né, o que o Senhor é capaz, conheceremos o zelo do Senhor para conosco, né? E conhecer a Deus, né, ele pode ser atingido, né, de várias formas, né? E uma coisa muito importante é o seguinte: conhecer a Deus, ele pode ser feito através de estudo, né? E quando eu falo em estudo, é sempre bom ressaltar que nós precisamos dedicar tempo para buscar a palavra de Deus, para conhecermos ela, para entendermos ela, né? Não apenas em doses, né, em pílulas, mas ela é um tratamento completo, né? É algo que deve ser diário, constante, né? A busca, né, do Senhor, né? A busca de conhecer a sua palavra. A gente aqui nessa terra não vai ter aquela pessoa que vai dizer, já conheço tudo, não preciso mais nada, né? Tem aqui meu diploma de total conhecedor, né, da palavra de Deus. Não temos isso, né? A gente sempre tem a necessidade de buscar e de conhecer mais a Deus, né? De entendermos mais sobre Ele, né? Então a gente pode fazer isso estudando a sua palavra, a gente pode fazer isso, né, estudando temas relacionados à sua palavra, né? Dentro daquilo que nós falamos no início, né, de tantas informações, a gente tem materiais, né, que nos capacitam de conhecer mais da palavra de Deus, de avançarmos, né, de abrir as nossas mentes, né, em assuntos, né, a respeito da palavra de Deus. Né? E até a gente estava falando depois, né, logo no início, né, muitas das coisas que a gente fala aqui, que estão gravadas, né, vão edificar pessoas. E a gente pode ser edificados também, né, ao ouvirmos, ao estudarmos novamente, né, esses materiais. Outra coisa, né, conhecer a Deus não é apenas ser um bom estudante, né? Você pode conhecer a Deus, você pode estudar a palavra de Deus, você sabe tudo de cabo a rabo, né? A gente tem intelectuais, né, que já leram a Bíblia, conhecem, né, sabem onde estão, mas conhecer a Deus também envolve relacionamento, né? Não apenas conhecer ele de ouvir falar ou das letras, mas ter um relacionamento com ele, né? Então, o conhecimento passa por isso, né? De estarmos próximos, buscando, né? Termos uma vida de oração e sabermos, né, quem é o nosso Deus, né? E experimentarmos da sua presença através do seu Santo Espírito a cada dia, em cada situação, em cada momento, né? É muito importante, né, que o crente tenha essa vida de intimidade, né, com Deus, né? Uma vida de proximidade, né, com Deus. É igual numa casa, né? Você convive com as pessoas dentro da tua casa e você com um convívio, você vai sabendo quem é aquela pessoa, né? O gosto, né? O que agrada a ela, o que aborrece a ela, né? O que lhe faz alegria, o que faz sorrir, o que lhe faz ficar sério. E da mesma forma, o crente com relação ao seu Deus, né? Ele deve viver uma vida de relacionamento próximo, né, e constante. E nós temos a necessidade disso cada vez maior, mais do que nunca, né? De conhecermos a Deus, para que a gente esteja preparado para todos os instantes, né? Para que a gente tenha né, essa confiança nele. E uma vida disso, né? De conhecimento, desse relacionamento com Deus, né, e de busca, ela deve ser algo constante, deve ser perseverante, né? Devemos manter uma rotina, uma disciplina dessa busca, desse relacionamento com o nosso Deus,
né? De crescermos em conhecer quem é o nosso Deus, né? De sabermos a cada momento, né? O que ele requer de nós, o que nós devemos fazer por ele, né? A palavra de Deus fala que nós erramos por não conhecer a Escritura, nem o poder de Deus, e o maior dos erros é realmente isso, né? Nós não conhecermos, e não conhecermos está em não buscarmos, em não querermos avançar nisso, né? Nós somos escolhidos, né, salvos pelo Senhor, mas devemos viver uma vida de santidade, de busca, né, de querermos aprimorar, né? E o fato de conhecermos, ele nos leva a querer mais, né? Querer sempre mais disso. Assim, em relação a esse texto, né, o Spurgeon fez algumas considerações que eu acho bastante pertinentes, né, interessantes, né, de nós pontuarmos, né, em cima desse texto, né, que passa a ser bem atual os pontos que ele levanta. E são esses. O conhecimento de Deus, ele fortalece o amor e a fé. Como eu falei, né? Dentro de uma casa, né, você passa a conhecer, você tem a proximidade, o amor é aprimorado. E o mesmo se aplica quando nós conhecemos ao nosso Deus, né? Nós, quando vemos quem Ele Ele se revela a nós através da sua palavra, né, através do seu Santo Espírito, né? Nós passamos a amá-lo mais ainda, né? Porque nós passamos a ver a grandiosidade do nosso Deus, passamos a crer nele fielmente, né? Sermos de fato, né, fiéis servos dele, por crermos nele. E isso se dá quando nós conhecemos, quando nós avançamos, né, em conhecê-lo. Porque a fé é dada por Deus, ele estabelece em nós, mas à medida que nós vemos, né, as ações de Deus, há algo que nos deixa mais confiados nele, né? Passa a confiar mais e mais nele, porque nós vemos que ele é capaz, né? A fé ela envolve isso, porque nós vemos, né, o poder de Deus sendo manifesto, nós vemos as ações de Deus tão próximas, tão reais, né? Que nós fortalecemos a nossa fé, passamos a crer mais nele. Então, o conhecimento ele estabelece, né, esse vínculo de amor e fé para com Deus. Uma outra coisa, como nós poderíamos amar a quem nós não conhecemos, né? Nós devemos conhecer a Deus, né, por nos aproximar dele, né, por nos aproximar de Cristo, né? Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós o amamos, né? Porque sabemos a grandiosidade do seu amor, né? O amor dele é muito maior do que nós podemos imaginar, mas cada vez que nós nos aproximamos, à medida que nós estamos mais próximos dele, nós vemos a ação dele através de Jesus Cristo, né, na cruz, nos salvando, nos livrando a cada dia, né, nos consolando através do seu Santo Espírito. Então, amar a Deus também é fruto disso, de nós conhecermos a Ele, de estarmos mais próximos, né, dele, de buscando a Ele. Uma outra coisa, o conhecimento de Deus fortalece a esperança, né? É muito interessante, né, a proposta da federação, né, de semear, né, esperança, e nós, quando conhecemos ao Senhor, como temos esse relacionamento, nós passamos a ter uma esperança viva, né? Uma esperança certa, né? É uma questão só de tempo, né? Não é uma esperança aleatória, mas uma esperança de algo que vai acontecer, né? Uma certeza de que é uma questão de tempo, né? O tempo do Senhor para que aquilo aconteça, né?
Então, a, a proximidade, né, do conhecimento de Deus, ele estabelece em nós a esperança. E isso é muito importante, meus irmãos, até dentro do que nós já vimos, que se a gente não tiver essa esperança no Senhor, a nossa vida pode ser uma vida desesperada, né? Desesperada, porque nós não teríamos nenhuma certeza. Nós vemos muitas pessoas em pânico, né? As pessoas assustadas constantemente. É a falta de esperança, né? A falta de algo que lhe dê uma certeza, né? Que lhe dê um alento. Né? Uma outra coisa, né? O povo que conhece ao seu Senhor. Né? E esse é o ponto central. Né? Nessa versão que nós lemos, ele fala que ele é forte e ativo. Né? Em uma versão corrigida, fala que ele é capaz de fazer proezas. Né? Então, conhecer ao seu Senhor é importante, né? Porque nós vemos que no contraponto, né, daqueles personagens que a gente viu, né, do povo que apostatou da fé, né, daquele rei completamente louco, mau, né, nós vimos o povo de Deus, né, fazendo o contraponto lá do versículo 32, né, o povo de Deus, né, que é o povo que conhece o seu Senhor, ele será forte e ativo. E forte e ativo, né, o texto nos fala que não é num mar de rosa, não é dentro de uma calmaria, dentro de uma situação favorável, mas fala que o povo de Deus é forte e ativo, mas mesmo dentro daquela situação adversa, né, que é narrada ali. Né? Mesmo diante daquela controvérsia, né? Daquela dificuldade toda, o povo que conhece ao Senhor, ele é forte, ele é ativo, ele é capaz de fazer proeza, não por ele mesmo, né? Mas pelo seu Senhor, né? Conhecer ao seu Senhor. Né? E se nós formos pegar na palavra de Deus, né, que nos mostra muito essa relação de servo e Senhor, nós vemos que o servo ele teria que conhecer o Senhor. Né? Como ele ia servir, né, a um Senhor se ele não conhecesse, né? Não sabesse, não soubesse do que ele gostaria, do que ele poderia servir. Então, da mesma forma, né, o povo de Deus, né, o povo que conhece ao seu Senhor, ele é capaz de fazer grandes coisas e estar seguro mesmo em meio às adversidades, né? Mesmo quando as notícias não são agradáveis, quando as notícias são assustadoras, né? O povo que conhece ao Senhor, ele é capaz de fazer grandes coisas. E ele diz também que o conhecimento remove os obstáculos que nos impedem de ver a Cristo, né? É interessante isso, né? Essa figura, né? Porque às vezes as situações, né? As respostas são tão claras, né? Diante de nós, né? E às vezes a gente não vê por não conhecer mesmo, né? Volto a citar, né? Errais por não conhecer as escrituras no poder de Deus. Então, esse conhecimento ele limpa obstáculos, né? Como se tivesse uma coisa na frente da nossa lente, né? Que nos impedisse de enxergar. E quando a gente passa a ter esse relacionamento, essa proximidade, né? Nós conseguimos enxergar além, né? Conseguimos enxergar mais distante. Uma outra coisa podemos, né, enxergar mais distante e até antevermos a glória que a nós há de ser revelada, né? Nós vemos que até dentro do que nós lemos, né, do ponto de vista escatológico, né, nós sabemos o que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam, né? E essa certeza, né,
que nós temos, né, explanada através da palavra de Deus, ela nos dá alento, nos dá segurança, né, e a capacidade de antevermos a glória, de antevermos aquilo que o Senhor tem preparado para nós, né, e já podemos desfrutar, né, dessa presença já aqui, né, antegozarmos, né, dessas belezas, dessas delícias, né. Conhecendo a Ele, nós temos paciência também. Há necessidade disso também para o povo de Deus. Às vezes, a nossa agitação nos dias atuais é muito comum, né? Algo que nos assolapa o tempo todo, né? Mas quando nós buscamos, né, ao Senhor, quando nós temos essa proximidade com Ele, nós vemos a Sua palavra sendo revelada, a Sua palavra fazendo sentido em nós o tempo todo, né? A Sua palavra nos alimentando o tempo todo, a Sua palavra nos direcionando, né? Isso, por natureza, nos faz a ouvir algumas vezes, mas você não fica preocupado, não? Você não está assustado com isso, né? Fala não, e a gente vê que a segurança, né, que nós temos não é de nós mesmos, é o Senhor que nos proporciona, né, o Senhor que nos dá, né, isso. E já concluindo, né, amados irmãos, a nossa meditação dessa manhã, né, a paciência que é nos dada, né, nos lembra o que o salmista falou, né? Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro, né? É o fato de estarmos resguardados, esperando no Senhor. E finalmente, como Pedro fala na segunda carta, lá no capítulo 3, versículo 2, ele fala o seguinte: cresçamos, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória para agora e para sempre. Nós devemos viver sempre nisso, crescendo, né, no conhecimento de Deus, crescendo na sua graça a cada dia, né, para que as situações do hoje não nos assuste, né, para que a gente tenha uma visão ampla, né, de 360 graus, feito à luz da palavra de Deus, à luz da vontade do Senhor, que nós possamos ter uma visão ampla, né, preparado, né, para os ataques, né, contemporâneos, possamos estar preparados para as lisonjas contemporâneas também, né? Sempre é bom lembrar isso, não só ataque, mas como as lisonjas, né? Hoje, quando nós fazemos alguma pesquisa, qualquer que seja, né, na internet, acho até engraçado, mas isso ocorre. Você faz uma pesquisa sobre uma chave de fenda, né? O algoritmo acha que o mundo vai acabar em ferramenta, né? E você dá, não, essa aqui é muito boa para você, isso aqui é muito bom, né? Que quer dizer isso? Que hoje também vivemos um tempo desse sentido, né? Que tudo é para nos agradar, para nos conquistar, né? Então, devemos estar preparados, né, em conhecimento do Senhor para os ataques, né, para as perseguições e para as lisonjas também, que acabam sendo perseguições também, né? Que o Senhor abra a nossa mente a cada dia, a cada instante, para que possamos enxergar, né, com os olhos de Deus, né, através do Espírito Santo, para que possamos agir como Ele quer que nós devamos agir, né? Que a gente viva como o Senhor quer, né, para a glória dele, né? Para isso que a gente foi feito, para glorificar o Senhor em tudo que nós fazemos, em tudo que falamos e em toda maneira como agimos. Amém, meus irmãos? Amém, meu irmão Denilson. Muito obrigado aí pela sua participação, meu irmão. Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Muito pertinente o tema. Agora a gente vai passar por aquele momento de participação dos nossos irmãos, né? Eu vou começar esse momento tentando falar um pouquinho, uma coisa que me chamou a atenção. Você falou logo lá no início, né?
Eu acho que no todo da mensagem, o que ficou claro para mim, pelo menos, é que o conhecimento de Deus produz esperança. É verdade. Né? E, assim, a gente vive num tempo muito complicado, meu irmão. Acho que todo mundo aqui vai concordar que, realmente, os tempos que a gente tem vivido são muito loucos, né? Aquela imagem que você colocou do incêndio da igreja, não tem como a gente olhar aquela imagem e não se sentir, assim, acuado, né? Aquela situação. Quer dizer, quando isso vai acabar chegando em mim, sabe? Porque a gente tem que pensar que aquilo ali não é algo pontual. É claro, tem o viés político. Algo crescente, né? Tem o viés político, porque a questão não é do tipo o ódio à doutrina cristã. Não, é o ódio a que os meus ideais políticos não estão sendo satisfeitos, porque uma grande parcela da população é conservadora, é cristã e tudo mais. Então, meu irmão, eu queria que você, de repente, quisesse falar um pouquinho, mas eu tenho visto muito essa questão do conhecimento da palavra de ser pulverizado ao ponto de algumas pessoas, por exemplo, só a título de... A gente já falou um pouco a respeito desse pastor Batista que falou recentemente sobre a questão de nós devemos atualizar a Bíblia. Eu não sei bem se ele falou isso no contexto da questão de ele ser liberal para dizer que algumas coisas da Bíblia são escrituras, outras não, quer dizer, é verdade, palavra de Deus e outras não, mas talvez ele tenha cometido um deslize, ou talvez ele tenha não usado as palavras corretas, e aí você vê que polarizou o ambiente da internet. De um lado, você tinha as pessoas que não concordaram com ele, obviamente, né? Que história é essa de atualizar a Bíblia? Quer dizer, você vai atualizar a palavra de Deus e, às vezes, até trazendo colocações infelizes para argumentar esse ponto de vista. E, do outro lado, você vê pessoas falando assim do tipo, olha só o que estão fazendo com o pastor que está pregando o verdadeiro Jesus. Então, eu queria que, de repente, você pudesse falar um pouco a respeito desse momento que a gente está vivendo, onde é tão necessário nós termos a nossa esperança restaurada pela palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus dá nisso, e até algumas pessoas têm abrido mão disso, trazendo uma teologia que não diz muito respeito à verdade do consolo, que é trazer a verdade que realmente liberta o ser humano. É verdade. É interessante, Will, que na verdade as pessoas querem trazer o consolo, não é que troço antagônico, né? Mas aquele consolo tipo assim, eu vou falar o que todo mundo quer ouvir, né? E isso é uma coisa que já vem ocorrendo há muito tempo, né? A gente vive um tempo muito antropocêntrico, né? O homem quer ser o centro de tudo, então tudo está servindo ao homem, né? Tudo vai ser entregue para ele numa bandeja, né? O Estado tem que servi-lo, as pessoas têm que servi-lo, né? E a igreja também, né? A Bíblia também tem que servir. Então, essa corrente, eu acho que não é nada, não é nenhuma novidade, né? Que o homem sempre quis adaptar tudo à sua vontade, ao seu conforto. E nós vemos que muitas, né, linhas, né, sugerem isso, né? Porque a Bíblia, né, ela no mundo contemporâneo, sempre, isso estou falando em todas as épocas, ela sempre põe, né, procedimentos de vida que implicam em rejeição, implicam em abandonar vícios, né? Eu não estou falando aqui nem abandonar pecado, não. Eu estou falando porque eu estou falando como se eu fosse do lado de fora. Ah, não, eu faço isso aqui, poxa, é liberado pelo Estado e isso aqui não tem problema nenhum, né? As escapadas que eu dou, isso, e vou ter que deixar isso, não tem nada a ver. Então, a necessidade, né, do homem completar, né, preencher a sua própria vontade,
ela vai ter a necessidade de adaptar a palavra de Deus, a Bíblia, ao seu bel prazer. Então, quer se dividir uma coisa, que é o melhor dos dois mundos, né? Servir a Deus e servir ao mundo, né? E essa coisa não de fato, ela não completa, ela não rima, né? E nós, por isso que é importante, de fato, nós buscarmos sempre mais o conhecimento, né? Para nós vivermos acima de Bíblia. A palavra de Deus não precisa de advogado, né? A Bíblia não precisa de advogado, né? Ela precisa pessoas que vivam a palavra de Deus, né? Manifestem na sua vida, no seu dia a dia, né? Sendo ele um médico, sendo ele um auxiliar de serviços gerais, sendo ele um advogado, um político, que ele viva a palavra de Deus integralmente, né? Isso que é muito importante, né? Acima de tudo, viver a palavra de Deus. Aí já é o início da maior pregação, que quando a gente prega com a nossa própria vida, né? E às vezes muitos assim, rodas de discussão, né? Ela não tem fim, né? Tu não consegue ver um fim, né? Porque cada um querendo defender a própria tese e tu vê que as discussões vão se estendendo, né? Agora, discussões que usam conceitos fora da Bíblia para poder querer defender um argumento, ele se torna frágil em si só. Eu sempre digo isso, vem um cientista, um ateu que não, a Bíblia é isso, isso e isso. Ela tem que ser definida. Pegar o cientista, doutor, você estuda a Bíblia e você tem que acusar ela dentro dos argumentos dela. E isso não consegue, ele não consegue. Né? Da mesma forma que eu querer usar algum conceito para ir contra alguma lei física, né, ou científica. Então, a palavra de Deus, ela é de fato, né, de fato é real isso, ela é viva, ela é eficaz, ela se completa. Então, basta, né, nós assim queremos aplicarmos ela cada dia, né, em nossas vidas. Outro dia, um irmão, né, só para fechar aqui, um irmão, né, ele falou: o meu sonho é ser missionário, não sei o quê. E ele está sempre que ele para, né? Ele está falando de Deus, né? Ele não fala de outra coisa, né? Sempre que eu vejo ele está falando. E ele tem uma pequena frota de carros, ele trabalha aqui. Eu falei, você já é missionário, continue dirigindo, continue falando o que você fala, né? Então, eu acho que nosso maior desafio hoje, a menos que a gente tenha um chamado para ir para um campo missionário distante, é viver a palavra de Deus no nosso dia a dia, né? Na vizinhança, em casa, e aí a gente vai estar provando, né, em nossa própria vida, né, o poder da palavra de Deus, o poder de Deus. Amém, irmão. Isso aí. Agora, O Carlinhos pediu a palavra, ele levantou a mão. Pode liberar o microfone, meu irmão. Eu queria só comentar nessas escolhas, nessa vontade de Deus, João 6, a partir do 41, há uma murmuração dos judeus muito grande contra Jesus, e um dos seus discípulos, os discípulos, os que seguiam a Jesus, mais próximos, estavam junto ali, começaram a sair de perto de Jesus, começou a perceber que não era uma boa ficar acompanhando o mestre, porque os judeus estavam ali de olho em Jesus. E a partir do 61, tem uma coisa muito interessante. Jesus pergunta aos seus discípulos, também vocês querem ir embora? Pode ir. E aí eu começo a ler o que está na palavra. Que será? Pois se virdes o Filho do Homem subir para um lugar onde primeiro estava, o Espírito, a partir do 66, ele perguntou e mandou embora, a partir de 66, 5:66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então, perguntou Jesus aos 12, porventura queres também vós outros retirai-vos? Imagina um silêncio total.
Respondeu-lhe Simão Pedro, bastante atrevido, né? Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra eterna. Que beleza, foi o que tu falou o tempo todo, né? E nós temos criado e conhecido que tu és o Santo de Deus. E aí, a grande palavra de Jesus, que eu nunca tinha lido no Novo Testamento, e agora eu voltei a ler o Novo Testamento e deparo com isso. Jesus dizendo, replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariote, porque era quem estava para atraí-lo, sendo um dos 12. A gente percebe que vivendo com Jesus e no nosso meio também pessoas escolhidas como entre os 12, próximo a Jesus, um deles era o diabo, e Deus sabe disso. Era só para tentar acrescentar isso, quando o irmão fala de nós estarmos cada vez mais próximos de Deus. Às vezes estamos tão próximos e não somos a própria pessoa escolhida por Deus. Somos pedra de tropeço, ou seja, aquele que veio para estragar tudo. A laranja podre é da fruteira, a laranja podre do saco. Eu me espantei quando eu vi esse texto que eu não tinha percebido. E não é a primeira vez que eu leio o Novo Testamento, a Bíblia, e dessa vez, agora, encontrei esse texto que está, só para fixação, está em João 6, 70 e 71. Obrigado, mesmo. Se quiser fazer algum comentário, fica à vontade. O Guaraci vai falando. Pode falar, Denilson. Não, e realmente, às vezes tem isso, né, de pessoas tão próximas e tão longe, né? Até como foi um link lá do que o Will tinha falado, às vezes tem pessoas que estão tão perto, né, de Cristo, tão perto do Evangelho, mas as atitudes, né, são distantes, né? Ou acontece dois fatos, né? Eu sempre lembro daquela passagem do jovem rico, a decepção que ele fica, né, ao Jesus argumentar com ele, né, para deixar o que tinha, né, e para poder seguir, né? Ele ficou completamente decepcionado, né? E tem essas duas vertentes, né? Das pessoas que fazem igual a ele, ficam decepcionados e seguem, não? Ou tem umas que mudam, né? E tem aquelas que ficam ali, né, no mais ou menos. É isso aí que você está falando. Está perto de Jesus, mas está completamente distante, né? Longe de Cristo. Beleza. Quem você disse que queria falar, Denilson? O Guaraci que levantou a mão. Ah, tá. Pode falar, presbítero. Ok, obrigado. Estou feliz de estar aqui e ouvir o Denilson. Nos abençoou muito. Excelente Amém. Observação do Carlinhos. E isso acontece mesmo. Muitas vezes a gente lê a Bíblia, uma determinada passagem, e cada vez que a gente lê, a gente encontra novidades e coisas para nos edificar. Verdade. Eu queria fazer duas observações com relação ao que foi dito aqui hoje. Primeiro, eu queria enfatizar uma coisa dita pelo Denilson, quando ele fala sobre o conhecimento da palavra. Não é suficiente nós apenas conhecermos a palavra de Deus. O importante é nós colocarmos em prática, é nós vivermos os ensinamentos. Ontem, no nosso Ecos, nós falamos exatamente sobre o conhecer a palavra de Deus. E nós demos muita ênfase a esse aspecto de uma vivência prática. A palavra de Deus traz orientações muito claras, muito objetivas para todos nós, de como nós devemos nos comportar, como nós devemos viver neste mundo, como devem ser os nossos relacionamentos interpessoais, como deve ser o nosso relacionamento com Deus. Então, nada resolve
se nós apenas conhecemos intelectualmente a palavra de Deus. Muitos conhecem. Eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas a sua vida, as suas atitudes não correspondem ao ensino da palavra. Portanto, é um falso conhecimento. Essa é a primeira observação que eu queria fazer para enfatizar esse aspecto que eu achei altamente relevante da palavra do Denilson. O segundo aspecto que eu queria reportar, desculpa se eu estou estendendo um pouco mais, mas foi a palavra do Will, quando ele efetivamente lembrou de um irmão nosso que recentemente despontou na mídia aí por uma posição dele pensando em a Bíblia precisa ser atualizada. Isso é uma das coisas ilógicas e absurdas que a gente pode ouvir, principalmente de um servo do Senhor que conhece a palavra. E eu quero fazer alguns argumentos para os irmãos. Em primeiro lugar, a própria Bíblia nos ensina que nós não devemos tirar nem um tio e nem uma vírgula da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é inerrante e é imutável. Só isso já mataria esse argumento deste nosso irmão. Por outro lado, se ele tem alguma divergência e ele quer colocar algum posicionamento, meus irmãos, hoje, qualquer um pode publicar algum livro, escrever qualquer coisa, qualquer editorial, e colocar e divulgar seus pensamentos. Então, é muito simples. Se ele tem qualquer questionamento, escreva, publique e fique sujeito às argumentações e ao contraditório. Por que precisa mudar a Bíblia? Esse é o segundo argumento. Ele não precisa mudar a Bíblia para falar o que ele quer. Ele tem mecanismos hoje para dizer o que ele quer. Não é isso? Então, não há necessidade dele mudar. Terceiro, será que ele vai pedir autorização do apóstolo Paulo, para alterar aquilo que Paulo escreveu? Ou será que ele vai pedir autorização para Davi mudar alguma coisa do que o Davi escreveu? E Moisés? Será que Moisés vai ser consultado e vai concordar mudar alguma coisa que Moisés escreveu? E Lucas? Espera aí. Meus irmãos, nós estamos vendo que é uma coisa absolutamente absurda. Agora, deixa eu só arrematar dizendo o seguinte. Argumentações desse tipo, elas podem ser feitas de uma maneira institucional ou de uma maneira pessoal. Qualquer pessoa pode falar o que quiser. As maiores absurdos, as maiores asneiras que a pessoa quiser. Mas isso é uma posição pessoal. Eu me incomodo muito quando a gente dá muita ênfase a posicionamentos de pessoas, porque muitas vezes pessoas querem só holofote, querem só mídia, querem só se promover. E o que acontece? Os adeptos aplaudem, os contrários criticam. E aí o que acontece? Acontece o que aconteceu com esse nosso irmão. O Brasil todo falou dele. De uma coisa absolutamente absurda. Então, uma coisa é quando pessoas fazem isso de forma pessoal. Agora, quando isso é institucional, quando é de uma forma institucional, como já aconteceu na história da igreja, nós sabemos que a igreja, ao longo dos anos, ela começou a criar uma série de dogmas, uma série de heresias, e que foi se acumulando um lixo de heresias e coisas heréticas, que chegou num ponto de tal magnitude que houve necessidade de se fazer uma reforma.
Por que veio a reforma protestante do século XVI? É para retornar exatamente à Escritura, a pegar o original da Escritura, não. Entendeu? Somente a palavra de Deus, nada mais do que a palavra de Deus. E aí a igreja novamente ela retomou um trilho de conhecimento e de prática da palavra de Deus. Aí, meus irmãos, nós precisamos ficar muito atentos quando vem alguma heresia, alguma modificação, a tentativa do ponto de vista institucional. Como recentemente me parece que o próprio Papa andou falando algumas coisas contraditórias ao que a palavra de Deus fala. Aí já nos preocupa, nós devemos, sim, se preocupar com isso. Agora, o que eu digo só para encerrar, Deus está no controle de todas as coisas. Nós não estamos aqui julgados à própria sorte. O mundo está sob o controle do nosso Deus. E se por acaso, institucionalmente, isso começar a acontecer e chegar num ponto insustentável, seguramente Deus vai levantar outros Luteros, outros Calvinos, para fazer uma nova reforma e voltar ao primeiro amor, voltar, entendeu? À base sólida, que é a palavra de Deus, que ela foi escrita e inspirada por Deus para nossa edificação. Então, eu não me preocupo com isto, porque eu sei que nós não estamos aqui sós. Nós estamos aqui dirigido, orientado e conduzido pelo nosso Deus. Denilson, muito boa a sua palavra, que Deus te abençoe, meu irmão. É um prazer estar aqui com você, te ouvir. Amém, meu irmão. Esse nosso companheiro aí, entendeu? De todas as horas. Amém. Obrigado. Desculpa se eu estendi um pouco mais. Que isso, presbítero. Se o Denilson quiser falar alguma coisa. O André levantou a mão. André? Rapaz, eu quero pedir perdão aos irmãos. Aqui em casa, eu e a Vera estamos com suspeita de Covid. Epa. Sábado passado eu tive que fazer um exame no Rio e fiquei na casa da Inês. Aí passei o dia todo no hospital no sábado. Quer dizer, aí agora a Inês apresentou-se, a Inês está com Covid, a Fabi apresentou alguns sintomas, a Maria, filha do Rodrigo, o Wilton hoje foi fazer exame também, porque ele está com sintoma. Quer dizer, eu não sei se fui eu que levei, eu sei que o troço se espalhou, até para minha mãe lá, Rita, Sandra, o troço se espalhou na família, assim, pegou a gente de surpresa. Então, a gente fica assim, né? É um cansaço, é uma tosse, é um negócio medonho. Então, eu estava tentando arrumar fôlego aqui para entrar na reunião. Está difícil, mas consegui, graças a Deus consegui. Eu queria só dar uma palavrinha, até acompanhando o Guaraci, porque agora tem a questão do politicamente correto, né? Então, eu me lembro de uma pregação do saudoso reverendo Adorno Vação, né? Então, ele falando uma vez, olha, a gente não... Ele sempre gostou muito de contar causos, né? Então, ele contando, a gente não vai... O pastor, amanhã eu vou pregar sobre japonês. Aí chegava alguém, não, pastor, não prega sobre japonês, não, porque a igreja está cheia de japonês. Então, vou pregar sobre chinês. Pô, pastor, não fala sobre chinês, não, porque a igreja está cheia de chinês. Então, vou falar sobre português. Não fala, não. Então, a gente está nessa situação. Os caras agora querem mexer, adaptar a Bíblia, né, para o politicamente correto. É isso que eles querem. Eles querem tirar da Bíblia algumas coisas que a palavra é dura, ela não tem meio termo. Aqui, algumas coisas ali não precisam de interpretação, é o que está escrito. E eu acho que o pai deixou bem claro isso, né, que a questão de tirar ou incluir alguma coisa na Bíblia. Isso ele já escreveu alertando, né? Ele não deixou, não vai ser surpresa para ninguém. Ele alertou que se alguém fizer isso, o que vai acontecer. E é muito triste quando dos nossos, da casa,
é que estão fazendo isso. Entendeu? Então, eu só peço a Deus que tenha misericórdia. Tenha misericórdia, porque para a gente se encolher e aguardar. Entendeu? Porque Deus está sendo tão bondoso que eu tenho acompanhado esses dias a quantidade de servos que têm sido chamados à sua presença. Muitos pastores. Eu acho que ele está tendo misericórdia com esse povo que ele já começou a levar. Entendeu? Então, é assim, ele está começando a recolher já. A gente vai... Pode ser que não dê tempo de chegar mais calvinos, não. No final da reunião, a gente vai ter um momento aí de oração pela tua vida e pelos teus irmãos aí contigo, meu irmão, em relação a isso. Fica obrigado, viu? Obrigado. Paz, Obrigado. que Deus console já e de repente, se for diagnosticado mesmo Covid, que Deus proteja cada um de Amém. vocês. A gente confia no Senhor, né? Agora, voltando ao assunto que você mencionou, meu irmão, é isso mesmo que tem acontecido. O pastor que eu mencionei em relação àquilo do atualizar a Bíblia, inclusive depois, né, porque o assunto tomou uma dimensão muito grande, ele teve um momento assim de explicação sobre aquele momento que ele falou, porque aquilo foi dentro de uma pregação, ele não falou em outro momento, não, ele estava fazendo uma pregação para a igreja. E aí ele falou, e ele chegou até o cúmulo de dizer que, em relação a questões de gênero, inclusive, que ele estava defendendo, que o Novo Testamento só se refere a essas restrições, umas 2 ou 3 textos no Novo Testamento inteiro. Quer dizer, você vê a desonestidade da argumentação ao ponto de isolar pela quantidade de textos, sendo que a Bíblia não é um absurdo ele ter argumentado dessa maneira. Mas você vê, não há ali um compromisso com a verdade das Escrituras. Há ali o homem querendo falar, como o Guaraci falou. Quer dizer, haveria uma oportunidade de a pessoa falar não em nome da igreja, não em nome da palavra de Deus, mas no seu coração pessoal. O problema é que ele falando dá a entender de que o evangelho é isso, e não é. Então, a gente tem que ter muita sabedoria para separar aquilo que de fato é o evangelho e as verdades essenciais do cristianismo daquilo que brota no coração de algumas pessoas. Esse inconformismo que a palavra tem com o nosso século parece incomodar muitas pessoas atualmente. Sim. E não nos cabe, meus irmãos, fazer adaptações. Quer dizer, porque eu acho que isso é errado, eu tenho que começar a olhar as escrituras por causa com esse olhar, o caminho é inverso. Você olha para as escrituras para ver o que está errado na sua vida, porque o coração do homem é enganoso. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Carlinhos levantou a mão, mas eu acho que mais alguém levantou a mão. Foi o Guaraci que levantou também? Guaraci, você pode falar depois do Carlinhos? Pode ser? Não, pode deixar ele falar primeiro. Carlinhos. Deixa ele falar primeiro. Fica à vontade. Ele é mais velho, é um presbítero mais antigo, irmão querido, muito mais experiência. Autoridade. Muito mais Precisamos ouvi-lo. E o que eu vou falar é tão rápido, é tão simples. Gente, eu queria lembrar a vocês que vai ser sempre assim, desde a reforma, desde que Jesus morreu na cruz. De 8 a 10 anos, sempre aparece os pesquisadores que descobrem alguma coisa e diz que essa coisa deveria entrar na Bíblia. A última que criou mais polêmica foi o Evangelho segundo Judas. Acharam uma parte no documento que deveria estar na Bíblia e não estava. A discussão do Santo Sudário, que tem muitas cópias. O Santo Sudário, vocês não imaginam, tem mais de 5 ou 6 cópias diferentes, e, na verdade, o Santo Sudário é dividido em duas partes. Uma parte cobriu o corpo, outra parte cobriu o rosto, e tem várias. A própria ressurreição de Jesus, que já disseram que Jesus não ressuscitou e não foi preso na cruz, porque o que acharam de Jesus não tinha cravos na mão,
Então, de 10 em 10 anos, de 8 em 8 anos, vai aparecer sempre alguém tentando descobrir, tentando falar alguma coisa a respeito de mudar a palavra, que, como o Guaraci disse muito bem, que não se pode mudar nem um tio. A última expressão do livro de Apocalipse fala exatamente isso, para não ter dúvida. Não foi no meio falou, Paulo falou, algumas pessoas falaram, mas está quase em negrito, não tem nem certeza, quase em negrito, não se pode mudar nem um tio, porque ela é a palavra. Só isso. Obrigado. Guaraci, agora é a sua vez. Obrigado pela sua gentileza. Nada. Olha que coisa boa ter ouvido você. Meus irmãos, eu só queria ler 2 versículos. Porque quando a gente debate sobre esse assunto, eu gosto muito de ir na fonte. E, principalmente, a fonte mais abalizada que nós temos. E sabe qual é a fonte? É a palavra de Jesus. Não só a Bíblia, mas o que Jesus falou sobre isso? Meus irmãos, para nós contextualizarmos o que eu vou ler para vocês, nós vamos dizer o seguinte: Jesus, naquela época, tinha gente, ele estava fazendo tanta coisa, ele estava pregando uma mensagem tão revolucionária, que as pessoas falaram assim: Jesus, espera aí, você tá bagunçando tudo, você está mexendo em toda a lei. É isso mesmo? Quer dizer, isso é que estava arraigado no povo de Deus, achando que Jesus ele veio para mudar a lei. Aí sabe o que Jesus disse nesse contexto? Lá no Sermão do Monte, ele disse o seguinte: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não pensa isso, não. É porque tinha gente pensando. Tinha gente pensando que Jesus veio aqui para abolir a lei e os profetas. Aí Jesus responde: eu não vim para abolir, mas para cumprir. Para cumprir. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei. Meus irmãos, matou, acabou. Radical em cima. Radical. Entendeu? Quem está falando isso, meu filho? O próprio Jesus. Não somos nós, não, pô. É Jesus. Agora, como é que uma pessoa hoje, que se diz cristã, em sã consciência, pode vir... Aí não é mais cristão, porque ele não está cumprindo os ensinos de Jesus. Por isso que é importante voltar novamente à palavra do Denilson hoje. O mais importante não é você conhecer a palavra, conhecer, meu filho, muita gente conhece. Agora, praticar, cumprir, porque Jesus deu esse exemplo. O que ele acabou de dizer? Eu vim para cumprir. Cumprir. Entendeu? Ele não veio para teorizar, só para fazer discurso bonito, entendeu? Só para regimentar multidões. Não. Ele veio para cumprir a lei. É isso aí, meus irmãos. Desculpa. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Lembra da pergunta? Meus irmãos, nós estamos nos aproximando do horário de encerramento. Só para desencargo, eu deixei alguém de participar? Alguém estava querendo falar e não falou? Não? Então, meus irmãos, eu gostaria de encerrar a nossa reunião, primeiramente agradecendo a todos os presentes, muito obrigado. Eu acho muito proveitoso a gente ter esse espaço de discussão de ideias mesmo, né? Ocasionalmente, a gente, às vezes, não aconteceu nessa reunião, mas ocasionalmente acontece de a gente, de repente, falar sobre algo um pouco mais complicado, mas eu acho que é isso mesmo que a gente precisa fazer sempre tomando aquele cuidado, né? De olhando primeiramente para as Escrituras e ver aquilo que como está o nosso viver em relação às Escrituras.
vidas conforme as Escrituras. E eu vou pedir que o presbítero... Mas não tem problema, não. Carlinhos, presbítero Carlinhos, você faz uma oração, então, para a gente encerrar? Vai ser um grande prazer. Opa, não, ele voltou. Oi, aqui, ele voltou. Estão me ouvindo? Acho que ele estava ouvindo aqui a gente. Ah, tá, alô? Tá ouvindo eu? É porque tá picotando tá bom. Vamos sim. Carlinhos, meu irmão, não deixe de orar pelo André, a Inês e toda a sua família. Nós tomamos conhecimento esta semana deste episódio para que Deus possa proteger esses nossos irmãos tão queridos que têm tido uma vida dedicada à igreja e ao Senhor. Que Deus possa proteger, sustentar e, principalmente, recuperá-los desta enfermidade. Por favor, meu irmão, ore por essa família querida. Antes do Carlinhos orar, o André queria falar alguma coisa. Eu vi ele estendendo a mão. Não? Ah, desculpa, eu vi errado, então. Carlinhos, pode orar, então. Vamos orar. Vamos colocar nossos corações pensando verticalmente, esquecendo das coisas horizontais e estarmos juntos orando neste momento. Pai de amor, Pai de infinita bondade. Nós queremos, Senhor Deus, reconhecer a sua majestade sobre as nossas vidas. Reconhecer o teu mando e a tua criação, porque sem a qual não estaríamos existindo. Obrigado, Senhor, porque aqui neste momento, este grupo reunido, aprendendo, Senhor Deus, da tua palavra, se esclarecendo e conversando, iluminado pelo teu Espírito, Senhor. Nós somos, Senhor Deus, servo teu e filho teu. E por isso nós temos a ousadia de, na tua presença, pedir pela vida do André, pela vida da Vera, da Inês, do Wilton, de todos aqueles, Senhor Deus, que foram contaminados com este vírus, Senhor. Tu sabes de todas as coisas, Senhor Deus, porque tu é o médico dos médicos. Tu é aquele que cura, Senhor Deus, com o teu toque, com a sua vontade, Senhor. E é por isso, Senhor, que nós, confiando em ti, Senhor, entregamos essas pessoas nas tuas santas mãos, Senhor Deus. Que tu possa indicar o remédio eficaz, que tu possa dar alívio e tranquilidade neste momento tão difícil. Que tu possa dar o teu ombro amigo, Senhor Deus, nas horas de queixume e dificuldade. Porque, Senhor, nós amamos essas pessoas, mas nós sabemos, Senhor, que tu ama muito mais, porque tu é muito maior. E é por isso que nós queremos entregar essa família preciosa nas tuas santas mãos. Que o teu toque de cura possa ser permanente. Assim eu te peço, assim já te agradeço, porque confiamos em ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Obrigado, meus irmãos. Obrigado aí pela oração. Obrigado, Carlinhos. André, enche o seu coração de esperança para que você possa estar vencendo aí todas essas adversidades aí nesse momento. Que a palavra de Deus possa estar consolando e vocês encontrem a confiança de que Deus está no controle de todas as coisas, meu irmão. Amém. Amém. Obrigado. Viu? Irmãos, só um pequeno aviso rápido antes de a gente encerrar. A gente está se aproximando do final das atividades do ano, né? Do Semeando Esperança, ele vai ter mais um do sábado que vem. A gente ainda vai anunciar o preletor. E no dia 28 vai ser o último do ano, né? O último Semeando Esperança do ano. Então, vai ser a gente vai fechar com um convidado. A gente vai anunciar essa semana ainda a pessoa que vai estar. Mas, desde já, a gente já convida todos os que participaram, inclusive o Denilson, que participou hoje, para estar com a gente nesse dia 28, porque a gente vai fazer um encerramento e a gente vai fazer aí relembrando aí todos esses... prestigiando, né, todos os homens que estiveram conosco, trazendo uma palavra de esperança aos nossos homens presbiterianos do nosso presbitério.
Tá bom, meus irmãos? Amém. Leva o meu protesto à diretoria, que ainda existe dezembro, dia 5, 12, 19 e 26. E a gente não pode parar. E o ano só termina dia 31 de dezembro. Então, vamos ficar um mês sem nos vermos, sem passar esses horários maravilhosos.